Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Amigas e amigos da TV Sol de Indaiatuba e toda a região, nós estamos no canal 48.1 HF, digital, aberto, gratuito e também nas mídias sociais, no endereço TV Sol 48, do YouTube, do Instagram e do Facebook. Além disso, a nossa programação, assim como o Papo Sol, pode ser visto. A nossa programação pode ser vista, né? E o nosso programa pode ser visto no endereço TV Sol, no site tvsol48.org. E o Papo Sol, a bancada do Papo Sol recebe nesta oportunidade o José Antônio Ciscari, que é técnico em eletrônica e comunicações, fez a sua carreira na Telesp, trabalhando nesse setor, mas hoje ocupa de ações e de ocupações nobres que nós vamos especular aqui do Zé Antônio. Tudo bem, Ciscari? Bem, José Carlos. Tudo em ordem, tudo bom? Graças a Deus, bem, e você? Nós recebemos aqui o Ciscari, que é uma personalidade na cidade, que cuida de boas entidades, assim como recebemos há pouco tempo, não sei se o Ciscari viu, recebemos o nosso padre Cruzeira, Paulo Cruzeira. Padre Paulo. Esteve aqui. Sim. Esteve aqui no Papo Sol, dando o seu depoimento também. Muito bom. Ô Ciscari, mas fala uma coisa, você é natural de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. É? Ribeirão Preto. E por que veio parar para essas bandas aqui? Olha, rapaz, de Ribeirão Preto eu fui para Barretos. Barretos? Morei em Barretos há algum tempo. Meu pai é de Cravinhos, região de Ribeirão Preto. Que ele era? Gerente de banco? Não, meu pai era lavrador. É. Depois, no fim, ele virou comerciante ambulante, o mascate, né? Ele virou mascate. Virou mascate, criou 7 filhos com essa atividade. Depois, no finalzinho, aí ele já estava cansado. Então, aí... mas ele, de Ribeirão Preto ele mudou para Cravinhos? Não, ele nasceu em Cravinhos. Nasceu em Cravinhos. Morou em Ribeirão. Depois fomos para a região de Barretos. A região de Barretos. Ele que cidade? Jaborandi. 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 A metrópole, Jabaiorque. É, Jaborandi. E ele foi lá para quê? Para trabalhar na roça, para vender coisa? O que ele vendia? Olha, rapaz, eu acho que ele foi para lá para trás da minha mãe, viu? Porque a mãe morava lá, acho que ele casou e foi para lá. Sua mãe morava, a família dela morava lá. Aí ele foi para lá também. E foi ainda como lavrador, como roceiro de antigamente, roceiro, né? Tal. Os arrendatários. Lavrador, como a gente falava. E depois ele virou mascate. Virou mascate. Vendia o quê? Olha, rapaz, vendia de tudo, viu? É? Ele tinha uma caminhonete, aquilo tinha de tudo. Marretava o que trocava frango por arroz, por feijão, galinha por pão. E por que veio parar aqui em Campinas? Os filhos cresceram, né, José Carlos? Precisava de um mercado melhor, né, para que atendesse a necessidade dos filhos. Sim. Foi um sacrifício para ele, sim, tá? Eu penso que depois, né, de tanto tempo, ele deixar a cidade dele, né, os amigos, mas ele fez esse sacrifício para beneficiar os filhos. Para beneficiar as crianças. 7 filhos. E você veio com que idade para cá, para Campinas? Com 18 anos. 18 anos? 18 anos, tá. E aí você tinha um curso médio e tal, acabou fazendo um curso técnico, não é isso? Fiz um curso técnico em eletrônica e telecomunicações. Eletrônica e telecomunicações. Exatamente. E foi trabalhar onde? Já na Telesp. Direto na Telesp? Entrei lá com 18 anos e saí de lá com 50 anos. E foi expulso com 50. Meu, tinha aposentadoria compulsória, né? Uhum. Que a gente tinha a previdência privada e quando dava 50 anos você podia sair. Né? Então foi, né? Eu ia para São Paulo todo dia nos últimos anos, então eu andava 1.100 km por semana. Cansa, né? Cansa. É o que eu costumo falar. A sua atividade era Fui na Lua e voltei várias vezes já. De tanto andar. Fui na Lua e voltei. Voltou várias vezes. Várias vezes. Me fala uma coisa, você fazia o que na companhia? Olha, eu comecei em Campinas como examinador de linhas, né? É aquele que testava os telefones, quando o cliente reclamava, as meninas lá do 103, né? Para quem, né, de antigamente sabe como que era, atendia e passava para a gente fazer um teste, para a gente localizar a falha. Aí eu passava para a equipe de campo, né, e fazia gestão disso, para eles irem lá na casa do cliente para consertar. Né? Para resolver o problema. Aí depois eu fui para outra área, que já é a área de operação de sistemas, né?
Depois eu aposentei na área de automatização. Nós fomos trocando os funcionários por robô. Porque éramos, né, no meu tempo que eu entrei lá... Tudo mais moderno, mais automatizado, exatamente. Enfim. Tinha mais a mão de obra, né, física, né? Depois eu fui trocando por equipamentos. E hoje acabou, né? Hoje não existe mais. Hoje é só internet e a tecnologia é outra realidade. É claro que as telecomunicações evoluíram demais, né? Sim. E hoje, antigamente a gente tinha que vender uma roça para comprar um telefone. Hoje o telefone está à disposição, o pessoal, eu tenho uma linha Claro, uma linha Vivo, uma linha não sei o quê. Tem várias linhas, né? A telefonia e as comunicações evoluíram muito. Sim. Esses caras, mas fala uma coisa, não está muito caro, não? Você tem uma internet em casa, é 250, 300 pau, não é muito caro? É, o que a gente sempre comenta, né? Que eu sou da época que era estatal, né? Então, a linha telefônica, ela era relativamente cara, né? É como a gente conta, né? Eu troquei um telefone por um terreno de 400 metros quadrados, num bairro nobre de Indaiatuba, e sobrou metade do dinheiro. Tá? Hoje, a linha é de graça, mas em compensação a tarifa é cara. Mas não é muito cara? Precisaria ser tão cara assim? Olha, não há... O que custa tanto? Não há nada que justifique. Eu penso que a realidade do Brasil, né? Aqui tudo que funciona custa caro, né? É muito imposto também, né? Também tem também imposto, sim. É imposto, né? Mas um pouco é a taxação mesmo, acho que é a ganância das empresas, né? Porque você vê, é um sistema que está no ar, né? Você está com o seu celular aqui, ó. Você está falando, ele está gastando energia. Se você não fala, ele também está. Quer dizer, quando você usa um aparelho telefônico hoje, você não requer equipamentos por trás disso nas condições que eram antigamente. Era muita máquina por trás de uma ligação. Hoje não. Hoje são pouquíssimas máquinas para você fazer isso. É tudo simplificado. Pouca gente, pouca mão de obra envolvida. Sim. Não precisaria custar tão caro, né? O retorno do investimento das empresas aqui no Brasil é muito rápido, né? Então, que é o ROI, né? Então, eles investem e querem um lucro imediato. O Carlos Slim, que é o mexicano que é dono mexicano, é dono da NET aí, da NET, Claro, né? Da NET, da Claro, da... Virou um dos homens mais ricos do mundo, hein? Sim. E aqui no Brasil está quase tudo na mão dele, né? Se você pensar que a NET, os satélites que atendem o Brasil, da frota... Mais caro do que a comunicação no Brasil é só a gasolina. Bom, gasolina já... E não dá nem para discutir, né? Não vamos discutir, não vamos entrar nisso aí que não dá certo, né? Aí dá briga. E aí você acabou cumprindo o seu tempo e fala uma coisa, daqui a pouco, no segundo tempo, nós estamos especulando um pouco da sua vida, né? Sim. Você tem os filhos aqui, formados já, você tem filhos formados já? Tenho 2 filhos. O Christian, que aos 18 anos sofreu um acidente automobilístico e ficou com muita sequela. Então ele está comigo em casa, eu cuido dele. É meu parceirão. Sim. Fazer a barba dele, dar banho nele. Sim. Ele tem autonomia, sim, mas depende... Tem alguma autonomia, mas tem alguma dificuldade. Ele troca de roupa, ele come sozinho, escova dente sozinho, mas requer cuidados, tem que idade, né? hoje? Hoje ele está com 43 anos. Acidente de carro, é? Acidente de carro aos 18 anos. Nossa. E o outro menino? O outro é o Rafael, que está com 40 anos, ele é formado em engenharia, com ênfase em telecomunicações também. Trabalha em telecomunicações. Trabalha na Ericsson, pode fazer merchan na Ericsson. Da Ericsson aqui. Ericsson. Trabalha na Ericsson. Tá lá, ele trabalha. Ele é formado em engenharia, ele é formado em gestão empresarial, ele é formado em eletrônica e telecomunicações igual o pai, mas trabalha na área de programação de sistemas, que não tem nada a ver com a área dele. Programação de sistema na Ericsson. Ele falou assim, papai, enquanto eu puder fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu gosto. É legal. E eu fiquei até orgulhoso disso. O Ciscari, você sempre foi católico? Católico. Cristão família católico. De católico? Papai, você é um católico mamãe. Fervoroso? Olha, eu não sou só o católico que vai lá para cumprir a obrigação, não. Eu gosto de participar. Você participa mesmo? Participo mesmo. Você não é aquele que vai assistir missa, você participa da missa? Não, eu participo, eu gosto. Você lembra quando tinha missa em latim ainda ou não? Olha, rapaz, Você não lembra, né? Quando eu virei coroinha, pela primeira vez eu devia ter aí isso foi nos 65 por aí, né?
Eu tinha 9 anos. Então, eu me lembro das últimas missas em latim. Em latim ainda. É, em latim ainda. Coroinha agora eles chamam de acólito, né? É, tem os acólitos. São os acólitos. Agora tem sacristão, acólito, tem bastante coisa. Bom, você nunca foi ministro da Eucaristia, nada disso? Eu sou ministro. Você é ministro do quê? Olha, eu fiz pós-graduação em teologia pastoral. Ah, é? É, eu fiz pós-graduação em teologia pastoral. Então, eu entendo um pouco da administração da igreja. E lá nessa pós-graduação tem cristologia, mariologia, né, eclesiologia. Eu gosto mais da palavra, eu me identifico mais. Só que eu estou afastado agora porque eu estou com outras atividades dentro da igreja. É, exatamente. E aí, em cima da sua participação, eu estou querendo perguntando isso, em cima da sua participação na Igreja Católica, você acabou partindo para as obras sociais da Igreja Católica, é isso? Sim, sim. Tudo começou, eu estava em casa um dia, a campainha tocou, eu atendi, era uma pessoa que eu conhecia, não era meu amigo, não. Eu conhecia ele, o nome dele é Antônio Dias de Oliveira. Antônio Dias de Oliveira. Antônio Dias de Oliveira. Esse Antônio Dias de Oliveira, ele foi presidente do 16 de janeiro, fundador. Ele foi fundador lá da Associação dos Aposentados, não sei se você lembra. Ele fundou várias conferências vicentinas aqui em Indaiatuba. Era um grande envolvido com as obras sociais. E aí ele foi me convidar para ser vicentino. Para ser vicentino? Ser vicentino. Achou que você tinha jeito? Ele me conhecia da igreja. Participava da igreja? Ele me conhecia da igreja e eu falei, o que faz vicentino? Eu nem sabia da atividade específica do vicentino, né? Ele me explicou, eu falei, rapaz, é o que eu faço desde criança. Eu sempre faço isso aí, mas nem sabia que... Nem sabia que tinha. Na minha cidade tinha as obras sociais da igreja, o papai era muito voltado para isso, né? E eu aprendi um pouco com ele. Então a gente fazia essa parte de Cáritas, né? De visitar as famílias. E aí eu me engajei aqui em 86 e estou lá até hoje. Está lá até hoje. Até hoje. Antes da gente fazer o intervalo, fala uma coisa. Os vicentinos, por que tem esse nome? O nosso padroeiro é São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. É, São Vicente de Tem Paulo. gente que fala São Vicente de Paula, mas é São Vicente de São Paulo. Vicente de Paulo. Tá. O fundador... O São Vicente de Paulo era italiano? Francês. 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 O fundador da nossa ordem, que é Antônio Frederico Zanan, esse era italiano, radicado na França. Então, mas me explica isso daí. O Antônio Frederico Zanan, Sim. que é nome de rua, é reverenciado. Sim. Aqui tem uma creche com o nome dele na cidade. Tem creche com o nome dele e tudo mais. Como é que o que fez o São Vicente de Paulo e o que fez o Antônio Frederico Zanan? São Vicente de Paulo é do século XV, do ano de 1600. Ele era aquele que ia para a obra mesmo, botava a mão na massa, acolhia os moradores de rua na época da Revolução Francesa. Era um bom pregador também? Também, ele era padre, né? Padre. Ele era padre. E curiosa a história de São Vicente também, tá? Ele era de uma família pobre, né? Pobre, porque falar é humilde, é pobre, não era pobre mesmo, né? Então ele era no sítio lá do pai dele, ele era o que tratava dos porcos. Né? Cuidava dos porcos. Cuidava dos porcos, acho que é o último serviço da época, né? E ele falava assim, nossa, eu quero ser padre, porque padre ganha dinheiro. Padre ganha dinheiro? Padre ganha dinheiro. Padre tem uma vida boa. Padre tem vida boa. Você pensou em ser padre, Zé? Rapaz, eu pensei. Lá na minha cidade, meu apelido é padre. Era padre? Padre. Quando eu chego lá, ó o padre. E até hoje meus amigos me chamam de padre. Aí mas você pensou em ser padre ou não? Pensei. Pensou? Mas até que eu arrumei uma namorada, né? Até que arrumou uma namorada, arrumou um galho aí e falou, não vou ser mais padre. Aí a danada E aí tudo bem, desvirtuou. você falou do São Vicente de Paulo, então. que cuidava dos porcos e queria ter uma vida boa, ganhar dinheiro e achava que devia ser padre. Exatamente. Mas ele tinha um coração bondoso, aí gostava de cuidar dos outros. Ele viveu uma época assim na mordomia, né? Porque ele era padre dos reis da época, dos reis da França, né? Capelão era padre dos reis. Bacanas. Era o padre dos bacanas. Aí eu sempre uso a expressão, ele virou um Robin Hood, né? Ele tirava dos reis para dar para os pobres. Mas Robin Hood era bandido.
São Vicente não era, mas é só uma coisa figurada, né? É só uma figuração. Aí ele começou, com as rainhas da época, né? Conseguir montar asilos, orfanatos, que a França passou por uma época, né? Da Revolução Civil muito grave, né? Então, isso foi... Século XV. Isso foi São Vicente. E agora Ozanam já é século XIX. Onde que entra Ozanam na história aí? Vamos ver. Século XIX e Ozanam. 1833, exatamente. Ozanam era um filho de médico e a mãe também acho que era médica, tá? Era um menino que aos 18 anos já falava 4, 5 idiomas, já tinha faculdade na época. E ele era historiador. E foi fazer um debate com um protestante da época. Ele era cristão, católico, historiador, e foi fazer um debate com um protestante, que chamava, né, Jean Brouet. Esse Jean Brouet, que era o bambambam da história, perdeu o debate para Ozanam. E o debate era sobre o cristianismo, né, sobre o cristianismo. Aí o Jean Brouet, como um mau perdedor, né, desafiou Ozanam e falou: poxa, você entende tudo de cristianismo, parabéns. Mas o que você faz como cristão? Pelo seu semelhante. Exatamente. Pelos menos favorecidos. O que você faz como cristão para socorrer as pessoas, né? Ah, mas a igreja... Você, o que você faz? E isso deixou ele, né? Como diz o ditado, né, com a pulga atrás da orelha. E ele, o que eu faço? O que eu faço? Nada. Eu sou um bom cristão, cumpro minha obrigação de cristão, né? Vou lá na igreja, dou lá meu dízimo, mas eu não faço nada. Aí, então, ele se juntou com alguns outros amigos, né? Clever, Ampère, vários, ali eram 7 franceses, né? E fundaram a Sociedade de São Vicente de Paulo, que era chamada de Conferências Vicentina, na época. Né? Ele fundou... E por que eles se inspiraram em São Vicente? Pela caridade de São Vicente. Porque São Vicente já fazia caridade. São Vicente, a gente fala que ele é o pai da caridade. Debaixo do guarda-chuva de São Vicente, deve ter aí umas 50 ordens de religiosidades. Então, é bem... Mas olha, a conversa está muito boa, mas nós vamos ter que fazer um intervalo e já voltamos já com o Zé Antônio Ciscari. Está dando uma aula para nós aí de como começaram os vicentinos, e como é que é a história de São Vicente de Paulo. Até já, amigos da TV Sol. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Solim. A Dui Passos Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Dui Passos Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. A Evidência Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flaneg Embalagens. Evidência Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos Flex do AOC têm tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios.
Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Mas aí então, você diz, o Antônio Frederico Zanan juntou, você falou juntou os franceses, mas ele não era italiano? Ele era erradicado na França. Ah, ele morava na França. Por isso que ele se inspirou em São Vicente, que era francês. De Paulo, que era francês. Nessa época, a França era a menina dos olhos do cristianismo, né? Se nós começarmos a levantar aqui santo francês, tem aos montes, né? Bastante santos franceses. E ele se inspirou em São Vicente de Paulo pelas obras de caridade que já existiam, herdadas de São Vicente. Que São Vicente mesmo fundou algumas obras, né? Então, e hoje, por que chama dispensário Antônio Frederico Zanan? Essa expressão dispensário, na realidade, é um depósito de medicamentos. De medicamentos. Não é de comida, de roupa, nada. Não é a dispensa que a gente tem em casa. Né? Não é a dispensa, a despensa que a gente tem em casa. Então, é a dispensa que a gente tem em casa e lá é dispensário. Lá é não é dispensário, é dispensário. É um depósito de medicamentos. E acabou juntando as coisas, eu não sei te dizer o porquê dispensário. Mas aí chegou a ser quase uma despensa mesmo. Acabou virando uma despensa, porque hoje o dispensário tem roupa, mantimentos alimentos, e tudo mais, não só medicamento, né? Móveis. Aquilo que a gente doa, recebe, a gente doa para as famílias. Mas na época remota, a gente ia na casa da família e dava um valezinho para ele, ele ia lá no dispensário fazer a comprinha dele. Ele levava o que precisava, né? Hoje a gente vai na família fazer a visita, porque eu penso que a visita é o lado emocional. Você falou assim que do guarda-chuva do São Vicente de Paulo e da iniciativa do Antônio Frederico Zanan, nós temos uma série de obras sociais. Quais são essas? Olha, tem as Irmãs da Caridade, tem os padres, que são os padres vicentinos, tem várias outras, eu não sei elencar, mas todas elas voltadas para essa... Por exemplo, o que é a Caritas? Caritas não é uma obra ligada a São Vicente, mas a Caritas ela é um serviço social também, que arrecada e faz distribuição de insumos para as famílias, tá? Eu não sei te dizer qual é a fonte de receita da Caritas. De onde apareceu. Mas ela tem a mesma finalidade. Eu diria que é... Você acha que nos dias de hoje a Igreja Católica está seguindo com muita força essa opção preferencial pelos pobres? Nossa, opção preferencial pelos pobres. Tá? Esse é o discurso, né, do nosso Papa Francisco hoje, né? Sim. Ir aos pobres, vamos aos pobres. Eu diria assim, hoje são vários bolsões de pobreza. Não é mais aquela miserabilidade da época de Ozanam e nem na época de São Vicente. São outros bolsões de pobreza. Então eu sinto que a igreja ela está assim alinhada com a fome. Doa-se muito alimento. Com a caridade. Com a caridade direta. Doa-se muito alimento. Mas quando você chega na família, você vê que não é só alimento que ela precisa, né? Ela precisa de outras coisas. Aí eu diria que a nossa igreja ainda não está totalmente alinhada com a visita na família, né? A igreja fica esperando as pessoas lá na igreja. E não é assim ainda. Dom Helder Câmara dizia que quando
dava aos pobres, ele era tido como um santo. Quando ele questionava por que existiam pobres, ele era tido como comunista. Mas É isso? Falam até que o Papa Francisco é comunista, é isso? Mas não é. É que, pensa assim, né? Você gostar do pobre não significa que você goste da pobreza, né? Gostar do pobre não é fazer apologia à pobreza. Ah, que bonitinho, olha lá, ele consegue passar o mês com salário mínimo, né? Ai, que lindinho, ele mora numa casa. Não, não é isso, tá? É gostar do pobre, tá? E abominar a pobreza. Porque o pobre, né, ele é fruto de um desequilíbrio social. Agora, a Constituição brasileira, logo no seu preâmbulo, no seu abrir da Constituição, entre outras coisas, estabelece que nós devemos lutar pela diminuição das desigualdades e pela erradicação da pobreza. Sim. Você acha que nós estamos caminhando nesse sentido? Ou quem está pobre está cada dia mais pobre e quem tem muito, cada dia tem mais ainda? Se você pensar que, né, se você pegar o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança já tem direito no ventre da mãe. Ele já tem direito aos exames de pré-natal, né, dos 9 meses, depois ele tem direito ao parto. Aos 4 meses, a lei já lhe dá direito à creche, que nós temos aqui em Indaiatuba, em parceria com a Prefeitura, 4 creches com 880 crianças. Tá? Quer dizer, então, aos 4 meses, ele tem direito à creche. Só que o Estado não cumpre na íntegra esse dever. Esse dever. Então é o que eu falo. Agora, acaba ficando assim nos decretos. Essas entidades sociais que você diz, vocês têm 4 creches conveniadas com a Prefeitura. Sim. Quem que tem? O São Vicente? Os vicentinos, o dispensário aqui de Indaiatuba. O dispensário tem? Tem. Onde ficam essas creches? Nós temos uma lá no Tombadouro, que é no bairro Tombadouro, que é São José de Anchieta. Nós temos uma no Distrito, que é a Antônio Frederico Zenan. Nós temos uma no Colibris, que é a São Vicente de Paulo. E nós temos uma no Portal do Sol, que é em homenagem ao professor Benedito Antônio Misco. Essa nós não conseguimos dar o nome dos nossos benfeitores, mas muito pelo contrário, em homenagem ao grande professor. Quantas crianças vocês atendem? 880. Quase 1000 crianças. Quase 1000 crianças. É uma coisa gigante. Quase 1000 crianças. O Ciscari, às vezes eu questiono, se não tivesse essas entidades, como a PAI, como o Manaém, como os vicentinos, como é que o governo ia fazer para cumprir essas obrigações, hein? O custo operacional do governo é muito maior que o da OSC, né? As organizações da sociedade civil, né, elas não pagamos impostos, os nossos benefícios são menores que o da prefeitura, os nossos funcionários não são funcionários públicos, né? Eles, né, são muitos voluntários. Temos voluntários. Por exemplo, nessa questão dessas creches, quantas pessoas trabalham nessas creches? 170 funcionários. 170 pessoas? 170 funcionários nós temos. Funcionários. A cuidar dessas. Agora, e quantos abnegados, quantos aqueles que trabalham voluntariamente? Voluntários. A diretoria é voluntária. A diretoria é voluntária, né? Porque a composição da OSC tem que ser uma diretoria voluntária. Nós temos aqui na cidade 200 vicentinos. 200 vicentinos. Nós estamos distribuídos em 25 grupos com a média de 8 vicentinos. 8 vicentinos por grupo. Então, 25 bairros da cidade tem um presidente municipal de tudo isso? Tem. Quem é o atual presidente? A estrutura, né? Tem as conferências, onde a gente se reúne semanalmente, incondicionalmente. Semanalmente a gente se reúne para fazer uma oração de espiritualidade e para falar das famílias que a gente assiste, né? Então isso é semanal. Um grupo de conferências chama-se Conselho Particular, tá? E aqui em Indaiatuba nós temos 3 conselhos particulares. E um grupo de conselhos particulares chama-se Conselho Central. Também em Indaiatuba tem. A nível de Conselho Central... O Conselho Central é um só? Um só. Em Indaiatuba tem um, mas atende e tem um presidente? Tem um presidente. Quem é o presidente do Conselho Central? Salto Itu, em Indaiatuba, e Elias Fausto, em Montemor. Esse presidente chama Guilherme Hubert. É neto do Delfino Hubert. Do Delfino Hubert? O Guilherme Hubert? O Guilherme Hubert. Neto do confrade Delfino Hubert,
que acho que é o nosso vicentino mais velho da cidade, está com 95 anos já. E tá bem de saúde, tá bem de saúde. Não está atuante, né? Não está atuante, mas está bem de saúde. Tá bem. É que o nosso, maravilha. Nosso anfitrião. E o Guilherme, que é o neto do Delfino. É o presidente do Conselho Central de Indaiatuba. O Conselho Central dos Vicentinos. Dos Vicentinos, de Indaiatuba. Que compreende essas 5 cidades que eu te falei. Perfeito. E hoje, o José, a sua atividade, vamos dizer, além de cuidar da família, cuidar do filho, cuidar dos seus pais, que já têm quase 90 anos, não é? Exatamente. Você cuida também? Papai e mamãe já estão indo para 89 anos. 89 anos. Papai também? Também. Os dois nasceram em 33. Você, o tempo todo, o seu hobby, vamos dizer, é atividade com os vicentinos, é isso? Com os vicentinos, exatamente. É? Consigo arrumar um tempinho para os vicentinos. Tá? Hoje eu estou aqui em Indaiatuba, eu sou o presidente do dispensário, né? Você é presidente do dispensário Antônio Frederico Zanan, que fica aqui na 9 de julho, esquina com a Siqueira Campos. Lá no 79. Na 7 com a 9. A 7 com a 9. 7 e 9. Rua 7 com a Rua 9. Tá. E eu estou presidente também de um asilo lá em Itu, com 100 internos. Também estou dando uma mão agora momentaneamente em Salto, que também temos 40 internos. E sou também do Sirva, que atende os autistas. Atende os autistas. Estamos com 140. O Sirva é ligado à Igreja Católica, não? Não. Não. E incrível, né, rapaz? Parece que as coisas atraem, né? E o Sirva foi a mesma coisa. Eu estava lá no supermercado Pistone, uma pessoa falou para mim assim, você ainda é vicentino? Eu falei, sou. Ele falou assim, estou precisando de ajuda. O que foi? Puxa, o Sirva vai fechar. Já está mandando os funcionários embora. E eu estou preocupado com os funcionários. Aí eu falei assim, mas o que o Sirva faz? Cuida de autista. O que é autista? Aí ele falou para mim, autista é assim, assim, assado. Aí eu falei para ele, rapaz, você está preocupado com os funcionários? Ele falou, eu estou. Eu falei, eu já estou preocupado com os autistas. Vou ficar sem ninguém? Vou ficar na rua. Ficar sem ninguém. Fomos lá para o Sirva e começamos um trabalho lá. Chegamos lá, tinha uma dívida de 3 receitas. O Ciscari, você com todas as atividades de se doar para as pessoas, você dorme tranquilo, né? Durmo. Dorme tranquilo? Durmo tranquilo. É? Eu penso assim, né? É o dever cumprido. A gente é voluntário, mas o trabalho tem que ser profissional. O seu passaporte para o paraíso está praticamente carimbado, é isso? Não. Não? Imagina. Você precisa fazer mais ainda? É o que eu falo, viu? Eu devo ter feito muito pecado antigamente, porque eu estou trabalhando para essa conscientização, porque... Não, né? Acho que isso não cabe. Tanto pecado assim que você tem que pagar tudo esse preço aí? Tem que pagar os pecados. Viu? Porque esse caminho para o paraíso, ele é porta estreita, né? Então, enquanto houver um fio de vida, você pode se salvar ou pode se perder, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, porque o finalzinho ali é que vai contar, né? A hora que você pegar a estrada errada. Então, eu penso que isso não passa pela minha cabeça, não. Você é o quê? Assim como também, Zé Carlos, não passa pela minha cabeça que eu fazendo isso, eu vou para o céu. Não. Você nem quer saber disso. Aqui o paraíso é aqui. Mas ganha bem, não ganha? Ganha. Viu? Tem que encher o tanque a R$7 o litro. Cada mês que passa eu ponho mais um 0 no meu salário. Só que depois da vírgula, né, Zé? Mas esse foi o José Antônio Ciscari. Ciscari, deixa uma mensagem para Indaiatuba, para aqueles vulneráveis socialmente que você tanto acolhe, você tanto prestigia. Fale um pouco para Indaiatuba. Como eu disse, Indaiatuba é uma cidade privilegiada, mas tem muito a ser feito, tá? Porque a gente precisa ter intimidade com as pessoas que nos procuram, né? Você precisa saber o que é que ele está precisando. E para que isso aconteça, você tem que estar próximo, fazer uma visita a ele, conhecê-lo no ambiente onde ele mora, lá, né, no seu reduto familiar, fazer de tudo para que essa família não perca os vínculos familiares, porque hoje a nossa sociedade ela está sendo agredida pela perda de vínculos das famílias, né? Então nós, né, indaiatubanos, cristãos, católicos, temos que ter esse envolvimento com a sociedade. E cada um se identifica com uma área.
né? Mas eu diria assim, que a esmola não faz bem nem para quem dá e nem para quem recebe, né? O que nós precisamos é estar próximos, sermos solidários, puxar a orelha quando precisa, né? Se há de trabalhar que você precisa, vamos arrumar um emprego. Porque viver de gratuidade é uma coisa que não dá, tá? Então a mensagem é essa, né? Abramos os olhos para alguém que está próximo de nós. Às vezes, dentro da nossa própria família, tem alguém precisando de ajuda, né? Se não for ajuda material, é uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E tudo isso é caridade. Doar o seu tempo, doar o seu dinheiro, doar a sua paciência, doar a sua mansidão, né? Porque às vezes a gente é arrogante, né? Acha que nós vamos mudar o mundo. Então é isso aí. Eu penso Você que a se caridade considera, é abrangente. antigamente já falava, um cidadão prestante? Olha, eu busco sim. Eu me considero fazendo parte desse movimento. Esse movimento. Eu procuro ser assim, solidário como Deus foi solidário comigo em muitas ocasiões, né? Esse foi o José Antônio Ciscari, profissional responsável e que agora, desde muito tempo, é um cidadão prestante e prega que nós devemos nos aproximar mais das pessoas, daqueles, não só dos vulneráveis socialmente, mas aqueles que às vezes têm um problema pessoal que não é problema nem de dinheiro, é problema de atenção, de acolhimento e buscar a atenção àqueles menos favorecidos. Então, por isso que o Zé Antônio, depois de muito tempo, e já desde muito tempo, é um cidadão prestante, um cidadão que se presta a estender a mão para aqueles que eventualmente precisam. Obrigado, Ciscari, por sua presença no Papo Sol. Eu aqui agradeço. Agradeço pela oportunidade de estar podendo falar do nosso trabalho. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Tonin.